Eu imagino que você esteja começando agora na área de dados e fica pensando: nossa, mas eu já sou sênior na minha área, ou até mesmo já sou coordenador na minha área. Será que eu vou precisar migrar para a área de dados como estagiário ou como júnior? E não, eu tenho uma resposta boa para você. Você não precisa começar pela área de dados como júnior. Você não vai precisar fazer todo esse caminho tradicional de estagiário, júnior, pleno, para só então se tornar sênior dentro da área. Existe sim uma maneira de você aproveitar todo o conhecimento que você já tem, todo o know-how que você já tem, para conseguir migrar para a área de dados, pelo menos como pleno. Até porque, pensa comigo, júnior muitas das vezes não é aquela pessoa que tem poucas capacidades técnicas sobre um assunto, e sim aquela pessoa que costuma ser um pouco mais cru no mercado de trabalho. Aquela pessoa que você tem que ensinar mais sobre o mercado de trabalho em si, como você deve se comportar, como você deve tratar as pessoas, que tipo de coisa você pode e não pode fazer, como você deve transformar uma situação num feedback construtivo, como você deve mostrar para o seu gestor a evolução do projeto que você está fazendo, enfim. O júnior, a palavra júnior vai muito além das capacidades técnicas, e sim alguém que é júnior no mercado, alguém que acabou de entrar no mercado. E você que já tem 5, 6, 10 anos de experiência, não é mais júnior no mercado de trabalho. Pode sim estar iniciando na área de dados. E tudo bem, mas isso não te torna júnior. Sendo assim, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar a sua situação atual. Onde você está? Você é coordenador? Você é pleno em outra área? Você é sênior em outra área? Pensa onde você está e entra no LinkedIn e pesquisa por analista de dados. Dentro dessas vagas de analista de dados vai ter júnior, coordenador, sênior. Ache as vagas de pleno para você ver o que essas vagas pedem. Essas vagas provavelmente vão pedir uma coisinha ou mais, tecnicamente falando, do que as vagas de júnior. Mas tá tudo bem, você não precisa ter pressa para conseguir uma vaga de analista de dados logo de cara, porque a sua intenção é começar a trabalhar com dados. E para começar a trabalhar com dados, o seu cargo ainda não precisa ter o nome analista de dados. Muitos outros cargos vão te proporcionar a experiência necessária para só então você migrar de área. O que eu quero dizer com isso? Você entrou no LinkedIn, você viu o que a vaga de analista de dados pleno pede, e aí você vai procurar vagas dentro da sua área. Vamos exemplificar isso. Eu vou usar o que eu fiz. Eu trabalho com marketing, a minha formação é marketing. Então, antes, eu era analista de mídia, já utilizava dados ali no meu dia a dia para subir campanha, pausar anúncio, verificar o que está funcionando, o que não está, fazer teste AB. Eu já utilizava dados, mas eu não utilizava as ferramentas necessárias para um analista de dados. Por exemplo, SQL, Power BI, enfim, eu chegava a usar uma coisinha ou outra ali, mas não na maneira, na forma que um analista de dados usa e também não com o conhecimento que um analista de dados tem. Essa é a minha experiência. Eu era do marketing, totalmente marketing, e não tinha a experiência necessária para migrar para a área de dados. O que eu fiz? Eu tinha duas opções. Eu podia simplesmente estudar em paralelo enquanto eu estava no meu outro emprego, e tudo bem, essa é uma opção válida para só então eu migrar para a área de dados quando eu já tivesse todo o conhecimento necessário na área de dados, quando eu já tivesse meu portfólio montado. Essa é a primeira opção, muita gente segue por esse caminho, mas o que eu indico você fazer, e foi o que eu fiz. Eu migrei dentro da minha área de marketing, dentro do marketing eu migrei para uma posição onde eu precisaria usar mais dados. Então agora eu sou analista de growth em outra empresa e nessa empresa eu utilizo muitos dados. Ainda não é igual um analista de dados, eu não preciso puxar no SQL nem nada disso, eu utilizo mais ali o Excel ainda para fazer as minhas análises, mas ainda assim eu tenho muito mais contato com dados, com um volume de dados muito maior. Então, essa é a minha primeira dica para você. Não migra direto para a área de dados, porque eu acredito, isso é uma experiência própria, não tem nenhum estudo, nenhum artigo falando sobre isso, é só o que eu vivi, eu estou passando aqui para você para te ajudar. Então você não precisa levar como algo escrito em pedra, como se, meu Deus do céu, o Pedro falou isso, então isso é uma verdade absoluta, porque não é. É uma experiência que eu tive e eu estou passando para você.
O que eu acho melhor é você migrar para uma área que te possibilite trabalhar mais com volumes de dados maiores, que você tenha mais contato com os dados. E aí sim, enquanto você estuda em paralelo, você vai aplicando tudo que você está conhecendo nessa vaga no seu dia a dia, e só então depois, se você realmente tiver vontade de ter um cargo com o nome analista de dados, você já vai estar pronto, você já vai ter condições de competir no mercado por uma vaga de pleno, porque você já vai ter experiência na área de dados. Afinal, o seu trabalho hoje, ele também lida com dados, pode não ter o nome ali de analista de dados, mas ele lida com os dados e você já tem experiência nas ferramentas necessárias. Então, o primeiro passo é você identificar quais são as ferramentas necessárias. Para isso, você entra no LinkedIn e você vê o que essas vagas de analista de dados pleno ou até mesmo sênior solicitam dos candidatos. Uma vez que você identificou isso, você vai procurar uma vaga dentro da sua área que você trabalhe mais com dados, caso a sua vaga de hoje você não tenha contato nenhum com dados. E eu sei que você pode estar pensando, poxa, Pedro, nem toda área tem como você trabalhar com dados. Sim e não, porque tem áreas que é muito mais fácil você encontrar vagas voltadas para dados, tem área que vai ser mais difícil, mas ainda assim eu acredito que toda área trabalha de alguma forma com dados. Seja saúde, seja ciências humanas, eu acho que todas as áreas trabalham com dados. Se eu tiver errado, me corrija aqui nos comentários. Pode ser mais difícil você encontrar essa vaga, você pode ter uma resistência muito maior do seu gestor quando você tenta implementar uma visão data-driven em algumas empresas, em algumas áreas. Isso eu não estou mentindo para você, não estou tentando esconder de você. Vai ter processos que vão sim ser mais difíceis, mas dentro do direito tem a possibilidade de você trabalhar com dados, dentro da medicina tem essa possibilidade, então dentro da saúde, dentro do direito, dentro de várias áreas tem como você trabalhar com dados. E essa é a maneira que eu acho mais fácil, tanto para você migrar para a área de dados futuramente, como também para você já migrar sendo pleno ou sênior, sem a necessidade de aceitar ou descer para uma vaga de júnior. Não que isso seja ruim. Se de tudo você quiser uma vaga de júnior para você conseguir entender melhor o mercado, o contexto do mercado na área de dados, tá tudo bem também. Não tem problema nenhum quanto a isso. Eu tô falando aqui para aquelas pessoas que não querem passar por júnior porque sabem que conseguem dar conta de uma vaga de pleno. O importante aqui nesse momento que você está querendo mudar de carreira é você entender que tudo que você já construiu, tudo que você já estudou dentro da sua carreira atual não é descartável. Isso te torna e te dá um contexto único na área de dados, te dá uma visão única para analisar certos pontos dentro da área de dados. Então você pode mudar totalmente de área, você era da área da saúde, não quer saber de nada mais relacionado à área da saúde, e você vai ser analista de dados da área de logística. Tá tudo bem, é um processo mais difícil, Não podemos tampar nossos olhos aqui e falar que vai ser igual para você do que é para o seu amiguinho, porque não vai ser. Mas tá tudo bem, ainda assim é possível. Mas você pode ser da área da saúde e ser um analista de dados voltado para o contexto da saúde, que eu, nesse momento, acho muito mais fácil você fazer isso. E aí, uma vez que você é analista de dados do contexto que você já domina, você pode ser um analista de dados, migrar, de contexto para contexto dentro da área de análise de dados. O que eu quero dizer com isso? Para você conseguir a sua vaga de analista de dados pleno, primeiro você vai conseguir uma vaga dentro da sua função, dentro do que você já faz, dentro da sua área, que você vai trabalhar com dados, mas não necessariamente você vai ser um analista de dados. Uma vez que você conseguiu essa vaga dentro da sua área, que você já domina, a área que você é formado, mas se não for formado também, a área que você já tem experiência. Uma vez que você já conseguiu essa vaga, você vai aproveitar para estudar e, enquanto estuda, você aplica tudo o que estuda para essa vaga que já usa dados. Agora, além de saber sobre as ferramentas, você já tem experiência com dados. E o que você pode fazer nessa segunda etapa? Da segunda para a terceira etapa, eu aconselho que você procure uma vaga de analista de dados dentro do seu contexto, dentro do que você já faz e do que você já domina. Em outro vídeo aqui do canal, eu falo sobre a importância do contexto. O contexto em qualquer análise é rei, e a parte mais difícil de você conseguir migrar para a área de dados ou para qualquer outra área que você queira é você começar a entender o contexto de negócio, é você começar a entender o contexto da área.
Então, para você fazer boas análises, você precisa conhecer e saber as dores que aquela área enfrenta. Mas isso é assunto para o vídeo O Fim dos Analistas de Dados Genéricos, que é um outro conteúdo aqui do canal. Enfim, você saiu da sua vaga, você foi para uma vaga que trabalha com mais dados, mas ainda não é analista de dados, e agora você é analista de dados dentro da sua área, dentro da área da saúde, dentro da área do direito. Beleza, você conseguiu essa vaga. Depois disso, fica muito mais fácil você conseguir migrar de analista de dados para analista de dados, só que em outra área. Então você sai do direito e começa a ir para logística, você sai do direito e vai para e-commerce. Fica muito mais fácil porque você já é analista de dados. Você não vai precisar aprender sobre ferramentas nem nada disso, você vai precisar aprender agora na sua nova posição, no seu novo cargo, sobre regras de negócio, sobre a área em si, como funciona, quais são as dores, enfim. Essa é a maneira que eu acho mais fácil. Mas esse caminho que eu tô passando aqui para você é um caminho onde você não precisa necessariamente começar do zero em outra área. Você vai migrar de forma leve, de forma tranquila e sim, um pouco mais demorado, mas ainda assim você vai chegar no seu objetivo final. Sem a necessidade de excluir toda a experiência que você tem hoje, e também sem a necessidade de ficar com essa pressa de, meu Deus, eu preciso ter uma vaga com o nome analista de dados para só então trabalhar com dados. Porque não é assim que funciona. Se você parar para ver o vídeo sobre o fim dos analistas de dados genérico, você vai ver que simplesmente muitas vagas de analista de dados estão sumindo do LinkedIn. O nome analista de dados está desaparecendo. Mas isso é um assunto para outro vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui agora. Me fala o que você acha aí embaixo desse caminho que eu te passei para você conseguir migrar de pleno para pleno ou até mesmo conseguir migrar de sênior para sênior sem a necessidade de descer até júnior. Você acha que é possível esse caminho? Você acha que é muito mais difícil? Que é demorado? Isso eu já sei, mas me diz aí, me conta a sua história, como você está planejando migrar, porque se você quer fazer isso, você tem que ter um plano, isso é óbvio. Me conta qual que é o seu plano e deixa um like aqui nesse vídeo caso tenha te ajudado de alguma forma. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo de valor e tá passando aqui agora o vídeo sobre o fim dos analistas de dados genérico. Esse vídeo com toda certeza vai mudar totalmente a forma como você enxerga, porque o mercado está mudando muito. E eu não preciso nem trazer para vocês aqui um artigo de Harvard para falar sobre isso. Eu tenho certeza absoluta que você já está percebendo essas mudanças de mercado, que você está sentindo falta de vagas de analista de dados júnior, está sentindo falta de vagas mais genéricas como um todo. E esse conteúdo que eu fiz, que está passando aqui agora, explica tudo sobre isso. Então, até um próximo vídeo.